para vir porque por algumas razões, né? A primeira é porque a gente não queria muito brasileira para não ficar falando tanto português e em Sydney tem bastante. E porque é mais frio, assim, a gente gosta, então a gente gosta do clima daqui, a gente tá aqui há 3 meses, mas a gente tá planejando fazer essa viagem faz mais de um ano. E por que a gente escolheu a Austrália? A gente inicialmente queria ir para o Canadá e a gente estava buscando o processo de imigração para saber como é que funciona, como é que é o processo. Só que aí uma série de acontecimentos foram ocorrendo e a gente teve que mudar de opção para poder estudar inglês primeiro antes de aplicar para imigração, porque precisa, né? Aí a gente começou a pesquisar os países que dava para estudar inglês e trabalhar. Então a gente já eliminou vários, inclusive o Canadá, que não dá para só estudar inglês e trabalhar. E aí a gente escolheu a Austrália, na verdade, porque aqui, como somos casados, viemos eu e meu marido, aqui dá o direito de um só do casal estudar inglês e o outro ganha um visto de partner com direito a trabalhar a mesma quantidade de horas, que são 20 horas por semana. 40 horas semanais. Então, a gente escolheu a Austrália por causa da possibilidade de trabalhar e nos mantermos sem a gente gastar toda a nossa grana, né, todo o nosso dinheiro, podendo pagar, trabalhando assim de qualquer coisa, assim, podendo pagar o valor do estudo, da moradia, todas as despesas. Então, a gente tinha, sim, bons empregos até no Brasil. Nós dois somos da área de TI. A gente se formou na faculdade e meu marido tem mais ou menos uns 12 anos de experiência na área de alta plataforma, que chama mainframe. A gente trabalhava para bancos e eu tenho mais ou menos uns 6 anos, 5, 6 anos de experiência. Então, nós dois éramos analistas de sistemas e eu trabalhava para um banco privado. Ele também, na verdade, ele trabalhava para um banco americano e eu para um banco brasileiro mesmo. A gente tinha uma situação bem legal, até assim, bem legal, né? A gente tinha a nossa casa, a gente tinha nosso emprego, mas a gente estava bem satisfeito com o Brasil, assim, no geral, com a política, com a economia, como as coisas estavam aumentando e como o nosso salário não estava aumentando e a gente estava diminuindo o padrão de vida sem poder fazer nada, assim. A gente pretende, assim, o nosso primeiro visto de estudante, ele é de 7 meses, são 6 meses de estudo e um mês de férias. E a gente até pretendeu já no Brasil renovar esse visto. Então, assim, por enquanto, meu marido tá estudando e eu tô trabalhando. E a ideia é renovar e eu estudar e trabalhar. E que aí a gente pode ficar mais tempo e os dois aprimoram o inglês e a gente fica curtindo mais assim essa vida e vendo se a gente quer morar aqui mesmo, tal, conhecendo mais o país, tendo uma imersão mais na cultura mesmo da Austrália, né? Então a intenção era inicialmente ficarmos 6 meses, mas na verdade a gente talvez fique 2 anos, mais ou menos, ou a vida inteira. A gente não sabe ainda. Então, a gente chegou e a gente ficou um pouco assustado, assim, porque a gente conheceu alguns brasileiros já numa agência, a gente foi num workshop de trabalho, e aí o pessoal se apresenta, fala quanto tempo tá aqui, a gente ficou meio assustado, porque o pessoal falava assim, eu tô há 4 meses aqui, tô procurando emprego, eu tô 3 meses aqui, tô procurando emprego, e a gente ficou um pouco assustado, assim, pelo tempo que as pessoas estavam sem trabalhar. E a gente estava desesperada procurando bastante no Insight e tudo, só que o meu inglês, quando eu cheguei aqui, acho que ainda é, né, intermediário, então eu consigo me comunicar, mas eu não consigo entender 100% e nem falar as frases corretamente, assim. Meu marido tem um inglês melhor, o Alexandre tem um Upper Intermediate e ele já se comunica bem, já consegue entender melhor as pessoas e tal. Aí a nossa preocupação era o inglês e a disponibilidade de horário, porque a gente é adventista e a gente não pode trabalhar na sexta-feira à noite nem no sábado. E a maioria dos empregos que eles oferecem aqui, eles chamam de hospitality, que é para trabalhar na, tipo, restaurante, balada, até ofereceram pra gente. E aí a gente tem a restrição do inglês e do horário. Então tava um pouco difícil, assim, a gente tava bem preocupado.
Só que aí passou um mês e no segundo mês, a gente nem tinha completado 2 meses ainda, eu respondi a um anúncio, um SMS para uma pessoa que queria a gente para ajudar numa loja grande que chama David Jones aqui. E era para ajudar a limpar, era para recolher caixa, assim, que as vendedoras colocavam os produtos na loja e tinha as caixas, era para recolher caixa, tinha que aspirar um carpete, chamam de cleaner aqui, ou tipo ajudante geral, assim, sabe? E é o que a gente tá fazendo. Aí ele me chamou pra uma entrevista e foi engraçado porque eu não entendia muito bem o que ele tava falando, mas no meu currículo eu não coloquei que eu tinha experiência, porque eu não tinha mesmo, né? Eu nunca trabalhei disso no Brasil. E eu falava assim que eu era brasileira e que eu limpava a minha casa, e que eu fazia as coisas na minha casa, na igreja e tal. E todo mundo fala assim, não, você tem que mentir no currículo, põe um monte de coisa, põe, ninguém vai ligar pra saber e tal, né? E eu não queria fazer isso, né? Porque a gente pede ajuda de Deus para as coisas e não pode fazer o errado, né? Então a gente orava bastante assim e fazia o certo. E aí, graças a Deus, me deram uma chance, assim, acreditaram em mim. E no mesmo dia que eu trabalhei, eu falei, você tá precisando de alguém? Mais alguém? Falei pro meu chefe, né? Ele falou assim, ah, tô, fala o nome dela. Eu falei assim, é ele, tudo bem? Aí ele falou assim, ah, não tem problema. Aí eu dei o celular e falei, ah, meu marido, tal, ele tá em casa agora. Era um feriado aqui do aniversário da rainha. E uma segunda-feira feriado e eu lá. Então, é a primeira vez sim que a gente mora fora. A gente, na verdade, a ideia surgiu da primeira vez que a gente saiu do Brasil, que foi na nossa lua de mel, a gente foi para os Estados Unidos. Passamos 20 dias lá e a gente teve uma ótima impressão assim de como era outro país, como as pessoas eram educadas, como as pessoas eram honestas. E aconteceram algumas coisas, tipo, a gente esqueceu o dinheiro no carro e o carro esqueceu o carro aberto e no outro dia tava tudo lá, assim, a gente não tinha medo de andar na rua, então foi um dos motivos que a gente pensou em sair do Brasil, foi nessa ocasião. Mas nunca moramos fora. A gente não conhece muito brasileiro aqui e a impressão que dá assim é que varia muito da experiência que a pessoa teve com algum brasileiro. Então eu conheci uma pessoa no meu trabalho que eu falei, ah, eu sou do Brasil. Aí ele, ah, é, nossa, o brasileiro é tão contente, tão alegre. A minha esposa na Inglaterra, que ele é inglês, morava com os brasileiros numa casa e eu sempre que eu chegava, eles, ah, e aí, tudo bem, tudo alegre, tudo feliz. Então essa foi a minha impressão. Aí outras pessoas falam de futebol, do Neymar, da Copa, do samba, sei lá, falam. E eu já ouvi também de um australiano que ele falou assim que eu era muito branca para ser brasileira. Então a gente ouviu uns comentários assim, né? Eu não sei com que intenção foi, mas achei estranho o comentário, a impressão que ele teve. Mas assim, acho que varia muito e no geral mesmo, as pessoas não sabem nada do nosso país, não sabem nem que a gente fala português, não sabem nada, nada. Onde fica, que é na América do Sul, elas parece que não estudam geografia assim tanto quanto a gente, né? Porque a gente meio que sabe um pouco de cada lugar, né? E a impressão geral do pessoal assim é que eles não têm muita informação sobre o Brasil, não. Então depende da experiência que a pessoa teve, se ela conheceu algum brasileiro ou não, a impressão que o brasileiro dá, e não tem muito brasileiro aqui. Aqui é raro a gente ouvir alguém falando português na rua, a gente até estranha. É bem diferente. Olha, o processo do visto, ele na verdade tem uma data. Ele não é demorado assim porque ele tem uma data limite para acontecer. Então você só pode pedir o visto 90 dias antes da sua passagem. Você tem que comprar passagem, né, de ida e volta, e você tem que dar entrada no visto no máximo 90 dias antes. E aí, então demora esse tempo, não pode demorar mais que isso porque tem a sua passagem, né? E é bem tranquilo, assim, a gente fez sozinha, eu, a Lê, sabia inglês, então a gente conseguiu fazer todo o processo pelo site, online, e mandar a documentação, tudo, e foi bem tranquilo, assim. Agora, sobre ficar ilegal, eu não conheço ninguém legal aqui, assim, lógico, né, acho que as pessoas não falam sobre isso, né, mas não soube de ninguém.
E eu não ficaria ilegal porque você ilegal não é ninguém, né? Você não pode tirar nada de documento, você não pode trabalhar, você não pode receber dinheiro no banco, você tudo pedem o seu passaporte. E até para abrir carteirinha na biblioteca você precisa do passaporte, no comprovante de endereço, então é muito difícil você ficar assim num país sendo ninguém. Você já é meio ninguém, né? Fala sério, porque a gente já não tem profissão, já não fala direito a língua dos caras e aí você não poder nem ter uma autonomia financeira, assim, eu acho que é bem complicado. Eu acho que esse é um caminho também muito perigoso, porque aqui, por exemplo, você pega o transporte e vira e mexe, tem um fiscal, assim, se ele pega você e tá legal, já era, você vai embora, deportado, e você não pode mais voltar pro país, né? E até em processo de imigração pergunta se você já foi deportado de algum país. Eu sei que no do Canadá pergunta. E se você já foi, a chance de te negarem é muito grande. Então você acaba com as chances da sua vida, assim, né? De sair do país, de ter uma outra oportunidade. Então, como cristãos, a gente deve obedecer às ordens do governo, né? E principalmente as de Deus. Então, ser honesto, né? Ilegal não. Então, a maior dificuldade de você deixar o país, sem dúvida, é a família, assim, pra gente, né? É a distância dos amigos, da família, isso é foi a dificuldade que a gente encontrou mesmo, porque a gente gosta muito desse negócio de conhecer outro lugar, de conhecer outra cultura, de viver novas coisas, assim. Então, acho que a dificuldade só é a saudade da mãe, né? Dos pais, da família, dos amigos. Acho que essa é a maior dificuldade. Mas se vale a pena, vale, porque assim, tem valido, né? A gente tá há pouco tempo aqui ainda, mas tem valido porque as coisas que a gente dá importância são melhores, assim. Então, por exemplo, eu dou muita importância para segurança, e é melhor aqui, é sem dúvida, né? Você vive tranquilo. Eu dou muita importância para honestidade, assim, e aqui eu encontro pessoas educadas, eu encontro pessoas que se importam, que são corteses com vocês, por nada, nem te conhecem. Eu gosto muito disso e eu gosto muito de ter coisas justas, assim, sabe? Por exemplo, falando sobre salário, assim, né? No Brasil a gente era analista de sistemas, né? E aqui a gente é faxineiro, sei lá o que, faxineiro, ou ajudante geral, não sei bem a palavra, mas é um faxineiro, um subemprego. E a gente ganha mais aqui por hora do que a gente ganha tendo faculdade e pós-graduação no Brasil. E não é pelo dinheiro, é pela justiça, sabe? A gente se sente injustiçado. Quando a gente soube do salário aqui, a gente ficou se sentindo injustiçado por morar num país que não reconhece, assim, sabe? E aqui você consegue com um salário desse de subemprego pagar o aluguel, a conta de luz, de água, internet, comida no mercado, super barato. E você consegue viajar, você consegue comprar as coisas, sabe? Então, a gente, assim, o que faz mais falta, o que a gente sente mais falta com certeza é a família e os amigos, né? A parte mais difícil de deixar o Brasil foi essa, mas a gente gosta muito dessa parte de conhecer um novo lugar, um novo país, descobrir novas coisas, aprender uma nova língua, uma nova cultura, então é muito legal essa parte, assim, se vale a pena, a gente tá há pouco tempo aqui, mas a gente tá valendo por enquanto, sabe? O que eu acho, assim, que eu gosto nesse país aqui é porque é seguro, então eu dou muito valor pra isso. É justo, porque a gente trabalha num emprego que é um subemprego, né? E a gente ganha por hora mais do que a gente ganhava no Brasil como analista de sistemas com faculdade e pós-graduação e experiência, um monte de curso. E a gente ganha mais aqui fazendo uma coisa que não precisa nem de segundo grau aí, sabe? E que as pessoas nem olham pra sua cara aí, né? E aqui todo mundo agradece, porque eu tô, sei lá, tirando o lixo, ou eu tô passando um pano no chão que ela tá andando assim.
E as pessoas agradecem isso o tempo inteiro, elas são muito educadas, assim. Então, vale a pena por isso, assim, vale a pena porque a gente dá valor para algumas coisas e essas coisas que a gente dá valor a gente vê aqui, né? E se a gente pretende ter filho, a gente pretende, não agora, mas a gente quer ter filho, sim, daqui a alguns anos. Mas para isso também você precisa ter um planejamento, né? Você precisa ter uma estabilidade. A gente está como estudante aqui e aí por enquanto é inviável, mas a gente pretende com certeza e seria muito bom se ainda pudesse ser um país melhor, né? Como esse ou como algum outro que a gente pretende ir. Então, uma lição que eu acho que eu aprendi, assim, que se eu pudesse fazer diferente, é aprender inglês antes, né? Porque eu tive inglês desde sempre na escola, mas eu nunca me esforcei a ponto de aumentar o meu nível, assim, com o mesmo afinco que eu estou estudando aqui, por exemplo, né? Com a mesma vontade. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu daria essa. E lógico que economizar dinheiro, né? Durante sua vida aí para te dar a possibilidade de ter boas escolhas, porque a gente vê gente também que veio pra cá sem nenhuma grana, assim, e isso fecha portas para você, porque você não pode estudar um curso que você queira, que vá facilitar a imigração, você não pode escolher uma escola de inglês melhor, você não pode escolher uma escola, por exemplo, que tenha vários horários de curso para você poder variar, assim, se você for trabalhar de manhã ou se você for trabalhar tarde. Então, tudo isso, se você se organizar e planejar bem a sua viagem, seu intercâmbio, é bom. E sobre imigração, eu daria o conselho, assim, de você pesquisar bastante, claro. E também pensar no que é prioridade, porque a gente conhece muita gente que a gente falava no Brasil, assim, que a pessoa, ai, mas eu não tenho coragem, porque eu sou muito apegada à minha casa, ao meu bairro e tal. Então, assim, o que é importante, sabe? Eu acho que a gente pensou, a gente tem nossa família, a gente tem nossos amigos, a gente tinha nossa casa também, nossos empregos, mas a gente deu prioridade para coisas que são mais importantes, como qualidade de vida, como segurança, como educação e um lugar melhor para os nossos filhos menos violento. E foi por isso que a gente escolheu. E a dica que eu dou é que a gente tem uma página no Facebook, chama Viagens dos Anjos. E a gente conta sobre todas as nossas pesquisas em intercâmbio que a gente fez para os lugares que a gente pensou em ir. E sobre imigração e sobre os motivos que a gente está aqui também. E a gente está contando a nossa vida aqui na Austrália, nossas descobertas. Sobre Melbourne também. E assim que a gente for viajando para outros lugares, a gente vai também postando lá. Então fica uma dica, fica a dica para vocês visitarem nossa página. Eu acho que é isso. Qualquer coisa, se quiser entrar em contato comigo pela página, a gente responde. A gente pesquisou bastante, então a gente tem bastante informação para dar. Valeu!